Lá no Henrique IV de Shakespeare, há uma hora em que a personagem, frente a uma situação difícil, como a gente tem hoje, diz assim, bom, ou afunda ou nada. Ou afunda ou nada. Né? Or sink or swim. Nós estamos numa circunstância dessa, ou afunda ou nada. Ou a gente se mexe, ou a gente não consegue ultrapassar as barreiras, as adversidades que temos de fazer. Aliás, eu vou trazer isso ao modo caipira, né? Porque eu sou caipira de Londrina, sou pé vermelho, moro em São Paulo, na capital, há 53 anos, mas sou pé vermelho autêntico, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos, né? Por causa da cor da terra. A gente que é caipira diz, quando uma coisa está complicada, é assim, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Pois bem, para levantar e enfrentar, tem de levantar. E agora eu vou contar uma coisa que você já sabe. É preciso mudar o estado em que estava. Levantar exige que eu mude de estado, de posição. E mudar dá um certo desequilíbrio momentâneo. Você sabe disso. Mudar é complicado. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Mudar é complicado. Quer ver um exemplo concreto? Tem gente que está conosco aqui agora que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Quando podia viajar, viajava, ficava sozinho no hotel, numa cama larga, dormia daquele lado encolhido, como se tivesse uma multidão do outro lado. Tem gente que está conosco aqui agora que senta no mesmo lugar à mesa para comer em casa há 10, 20, 30 anos. Chega alguém, né, quando puder acontecer isso, para te visitar, senta onde você está habituado a sentar. Naquele dia você nem come direito, né? Você está habituado a comer olhando para um aparelho e aparece um espaço aberto. Evidentemente que ou senta e chora ou levanta e enfrenta, significa que a gente precisa correr o risco do desequilíbrio momentâneo. Vou falar outra coisa que quem está conosco sabe, mas a gente tem de pensar. Estar equilibrado não é estar imóvel. Estar equilibrado é mover-se sem desabar. Eu, Cortella, agora, eu não estou equilibrado, eu estou parado. Eu estou imóvel. Eu estou sem me mexer. Eu estaria equilibrado se ao levantar e caminhar, eu fosse capaz de não cair enquanto isso faço. Aliás, uma das coisas melhores é que correr o risco do desequilíbrio momentâneo é ter uma qualidade especial em alguém que queira ter êxito nas coisas que faz, que é uma qualidade chamada audácia. Audácia. Não se confunda audácia com aventura. Uma pessoa audaciosa é aquela que prepara, organiza, estuda, conversa e vai. O aventureiro é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Um momento como esse que nós vivemos exige sim pessoas que sejam audaciosas, mas jamais aventureiras. Isso vale para o futebol, isso vale para a família, vale para o afeto, vale para o negócio. Não adianta o vamos que vamos. Isso é mera aventura. Você diz, mas essa pessoa é corajosa. Não, atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Alguém que diz que não tem medo não é uma pessoa corajosa, ela é inconsequente. A melhor maneira de ficar vulnerável é achar que está invulnerável. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está completamente protegido. O grande susto desta pandemia é que a gente não notou que ela poderia acontecer apesar de alguns alertas. E quando ela chegou, foi aquilo que a gente chama de tranco. A gente tomou um tranco em relação a isso e demorou para equilibrar um pouco agora que nós estamos acertando um pouco mais a nossa condição de ação. Aliás, quem imaginaria que no Réveillon de 2019 para 2020, quando alguns de nós, eu entre eles, os meus filhos, meus netos, amigos, família, minha esposa Cláudia, em volta de uma mesa, trazendo desde aquilo que é o alimento em si, até aquilo que nos ajuda a brincar, como a uva, a romã, fazer tudo aquilo que nos ajuda a ter um pouco de esperança da melhoria. E quando deu meia-noite, nós adultos começamos no dia 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020 e os meus netos ficaram olhando e cantando também, porque nós começamos a cantar assim: adeus ano velho, feliz ano novo. Quem diria que alguns meses depois nosso desejo seria cantar adeus ano novo, feliz ano velho. Vamos voltar um pouquinho. Como não dá para voltar, e aí eu concluo, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. A mediocridade nos atrai. Ela procura nos capturar.
a ideia, assim, daquilo que seria uma das leis de Newton colocada ao inverso, né, dentro da inércia, na suposição newtoniana de que um corpo, ele tende, né, ao movimento enquanto não houver uma força contrária que o faça estacionar. A lei da inércia mais direta acaba invertendo, né? Qualquer um de nós tende à paralisação, a menos que haja alguma coisa que nos impulsione numa direção que nos tire daquele ponto. É claro que nessa hora a melhor coisa é que nós sejamos capazes de recusar a mediocridade e buscar a excelência. A excelência na família, no trabalho, na política. Olha que coisa. O que é gente excelente? Você conhece gente excelente? Um garçom excelente, uma professora excelente, um médico, uma médica excelente. O excelente não é o melhor de todos. É aquela pessoa que naquilo que faz é a melhor no que ela consegue de ação. Agora eu vou usar uma expressão que pode parecer estranha. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Não é aquela que trabalha sem recurso, sem salário, sem retorno. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega até ela. A obrigação é de onde ela sai, não onde ela retorna. Nesse sentido, você conhece. O que é uma médica ou um médico excelente? Qual é a obrigação de uma médica ou um médico? Te examinar, fazer uma anamnese, fazer um pedido eventual de exames, fazer algum tipo de prognóstico, passar uma receita. O que é uma pessoa que você admira, que é aquela que é excelente? Você já teve médicos e médicas assim? É aquela que faz mais do que a obrigação, isto é, ela se interessa por você. Ela não olha você como uma doença em alguém, mas como alguém que está com alguma perturbação. É aquela pessoa na área da medicina que você nota que ela não olhou o teu histórico só na hora que você entrou no consultório. Quantas vezes você entra no consultório, às vezes, de um médico, uma médica, ele puxa uma ficha daquela envelopinho pardo, onde ele mesmo ou ela mesma anotou coisas, e te pergunta uma coisa estranha: o que você está tomando? Fala, bom, estou tomando o que você mandou tomar, que está anotado aí, que você anotou. Inclusive, a ideia de tomar me sugere algo agora, de maneira irritada. Você nota que a pessoa não olhou, que ela não te acolheu. Diz, mas ela não tem tempo, porque ela precisa, atenção, é fazer o teu melhor naquela condição, enquanto você não tem outra condição para fazer ainda melhor. Evidentemente, nessa hora, volto a esse ponto. O que é uma professora excelente? Quantas e quantos tivemos uma professora de história, que na sexta-feira, na última aula, nos encantava. Ela nos levava a coisas que a gente gostava. Você até dizia, hoje eu vou ter aula de história. Aquela aula que quando acabava, a gente fazia assim, que não era falso, não era cínico. Porque em vários locais, às vezes você diz, vai acabar, e diz, mas não é um ato sincero, é um ato falso. Mas aquela professora excelente fazia mais do que obrigação. Ela não apenas passava um conteúdo. Você conhece um atleta, especialmente um jogador de futebol, quando ele é excelente ou ela é excelente? É só você observar. É a pessoa que faz mais do que a obrigação, que é capaz de ir atrás, de buscar, escavar, voltar de novo, caprichar no que tem que fazer, em vez de simplesmente dizer, bom, tudo bem, eu faço o que eu posso. Olha só. Um garçom excelente, uma garçonete excelente. Qual é a obrigação do garçom? Você, quando vai a um lugar, você gosta de ser atendido por alguém que você conheça, que você considera excelente. A obrigação qual é? A obrigação é te receber, indicar um lugar, anotar teu pedido, trazer as coisas, trazer a conta, o cafezinho. O que é um garçom excelente? Aquele que faz mais do que a obrigação. Mas ele faz porque ele quer receber alguma gorjeta? Não necessariamente. É aquela pessoa, por exemplo, que não consegue não fazer o melhor na condição que ela está. Ela, inclusive, acha que seria ofensivo não fazê-lo. Eu gosto sempre de lembrar uma história que é algo que marca um pouco nessa condição daquilo que é excelente. Eu não dirijo. Eu não tenho nem carteira de motorista, não tenho habilitação, e eu não dirijo porque eu não quero. Eu não desejo fazê-lo. Tem gente que diz, mas você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço.
E porque eu não dirijo, vez ou outra, a pessoas que vêm para cima de mim com essa história, e eu contei isso outro dia. Há um deputado federal que não gosta de mim e vice-versa. Eu estava no saguão do aeroporto de Congonhas e ele, à distância, gritou, sabendo que eu não dirijo, para me provocar, falou assim: "E aí, professor?", bem alto, "continua sem dirigir?" Falei: "Continuo. E o senhor, quantos livros lançou esse ano?" Ele falou: "Nenhum." Eu falei: "Eu lancei 2. Como que o senhor sabe dirigir e não sabe escrever livro?" Obviamente que o argumento meu era canalha contra a canalice dele. Mas servia para mostrar o quanto que às vezes pode ser. Tem coisa que eu não faço. Por exemplo, eu não tenho WhatsApp. Não é que eu não uso, eu uso da Cláudia, certo? Mas eu não tenho. Olha que coisa. Por que eu digo isso? Porque um garçom excelente marca um pouco uma história que eu vou contar e que aconteceu comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? E que é alguém que eu ando com ele, ele dirige faz mais de um quarto de século. Ele que dirige, eu vou ao lado, né? Com o olho aberto, o outro fechado, né? E uma das coisas boas é que há uns 15 anos, nós fomos um dia até São João da Boa Vista, tinha uma palestra lá às 8 horas da noite, saímos de São Paulo, sabem o quanto que a cidade é uma cidade na fronteira com Minas Gerais, por uma estrada ótima para chegar lá, que é a SP-340, né? Só que a gente saiu de São Paulo, com aquele trânsito que a capital tem, às 4 horas da tarde, para chegar lá com tempo. O negócio é que no caminho o trânsito enroscou, não deu para parar na estrada para comer nada antes de chegar lá. Eu já cheguei direto para a palestra, consegui apenas passar no banheiro, já comecei falando. Tudo terminou às 10 horas da noite, seria a hora de comer alguma coisa a mais. Não havendo pandemia naquele momento, havia uma sessão de autógrafos, que eu gosto de fazer quando é possível, né? E eu fiquei mais 1h30 autografando, tirando foto. Deu 11h30 da noite, a gente com uma fome danada saímos, imaginando que a gente iria comer na estrada. Só que não havia nada aberto na estrada. E a gente veio pela SP-340 até a Dom Pedro direto para a Bandeirantes. 2 da manhã a gente entra na Bandeirantes, nada aberto. De repente a gente vê um posto de gasolina com a luz acesa no restaurante. Fernando alternou para dentro. Assim que a gente saiu do carro, eu fui, encostei no balcão, tinha uma estufa com os bolinhos. Eu falei pro garçom: "O senhor nos dá esse bolinho?" E ele falou: "Eu, se fosse o senhor, não comia, não." Isso criou um afeto entre nós imenso. Qual seria a obrigação dele? Vender. Mas não é vender a qualquer custo. A ideia é da ética, da responsabilidade. Não apenas fazer bem feito, fazer certo o bem feito e fazer o bem feito certo. Ele estava mostrando a câmera, estava mostrando o Fernando agora. Aliás, eu já dormi mais com o Fernando do que com a Cláudia, certo? Porque enquanto ele dirige, eu vou dormindo, às vezes. E uma das coisas boas é que a tarefa do garçom era uma obrigação. Qual seria o passo seguinte? Ele dizia: "Olha, não tem o que fazer." Aí a gente falou assim: "Por favor, então dá para fazer um misto quente para cada um?" Ele falou: "Olha, como vocês notaram, a cozinha já está fechada e não tem mais o que fazer, porque o cozinheiro já foi embora." Ele poderia parar aí, teria cumprido a obrigação. Na sequência, a recusa, a mediocridade e a excelência começam a entrar em campo. Quando ele diz assim: "Eu sei que vocês estão com fome, eu não tenho como fazer um misto quente, mas se vocês quiserem eu faço um sanduíche frio de presunto e queijo." Pronto. O que ele fez? Indicou uma alternativa. Eu digo assim: "Mas e se ele não chega a isso?" Eu digo: "Mas não dá, eu faço o que eu posso. Não é comigo. É o homem, o dono é que manda fechar e acabou." Não, ele foi e apresentou. Excelência é a pessoa que vai além, que ultrapassa. Por exemplo, eu gosto, né, de escrever livros, gosto de fazer palestra, gosto de dar aula, gosto de fazer atividades de rádio e TV. E cada uma delas eu quero fazer melhor do que eu fazia. Evidentemente que isso exige que eu me dedique mais a fazê-lo. Posso eu sentar, relaxar, distrair? Claro. E aí eu vou me habituando. Por uma razão: uma pessoa excelente é aquela que tem uma conduta marcada por um conceito decisivo, que é capricho. Capricho! Caprichosa é a pessoa que faz o melhor na condição que ela tem.
Cuidado que em português a palavra capricho às vezes significa melindre, mas eu estou usando no outro sentido. Uma pessoa caprichosa é aquela que faz do melhor modo dela na condição que ela carrega. Quando eu mudei para São Paulo, em 1967, olha só, 1967, eu me mudei para cá com a família. Um dos programa de final de semana da família era ir ao aeroporto de Congonhas. Não existia o aeroporto de Cumbica e Guarulhos. Era ir ao aeroporto de Congonhas para ver avião decolar e pousar. Tinha, como tem até hoje, lá no último andar, um espaço em que se tomava café, chá, tomava algum lanche e ali dava para ver os aviões. Pois bem, uma das coisas que me intrigava, e meu pai Antônio, já falecido, explicava na época, é que quem já olhou no aeroporto e sabe disso, fincado numa área próxima à pista, tem uma espécie de saco, né, de pano fincado numa varetinha, normalmente amarelo, e que à medida que o vento bate, ele vira para lá e para cá. Isso é um instrumento que também se usa ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, para aferição da direção do vento. Como é um saco que está numa haste, ele é ali solto, o vento bate, ele mexe e fica ali naquela direção, para que o avião possa pousar ao decolar contra o vento, que é a direção mais segura. Pois bem, esse saquinho tem o nome. E quando meu pai explicou pela primeira vez, a gente ria muito, porque esse saquinho é chamado biruta. Biruta é um instrumento de aferição. Ora, essa palavra, por extensão, foi passada para pessoas. Que pessoa? O que é uma pessoa biruta? É aquela que muda por qualquer coisa. O vento bate, ela muda. É diferente de ser flexível. O flexível é aquele que muda quando é preciso mudar. Mas não, o vento bateu, altera. Por isso, nós temos sim de estar inovando de modo contínuo, mas não inovamos todas as coisas o tempo todo. Exemplo, se você saísse hoje à noite, esteja onde estiver, para jantar e tivesse a possibilidade de ir num lugar seguro, né, sem nenhum tipo de risco à tua integridade. Se você entrar no restaurante e tiver escrito na porta, temos os melhores fornos micro-ondas da cidade, não necessariamente você vai entrar. Mas se tiver escrito, temos fogão a lenha, pode ser que você entre. Porque nem sempre a inovação, ela é a criação do inédito. Muitas vezes a inovação é a revitalização do antigo. Digo de novo, inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes é revitalizar o antigo. Pode ser que quem aprecia cerveja vá buscar uma cerveja artesanal, e não uma cerveja feita modernamente por grandes máquinas, tudo computadorizado. Por que eu digo isso? Porque é claro, né, que é importante que a gente vá inovando, mas a inovação ela não pode ser algo que descarte aquilo que tem sucesso e que ainda não está ultrapassado. Por que eu digo tudo isso? Porque, é claro, manter-se em estado de modernização. E aí, por último, dentro dessa ótima questão, atenção, não é a tecnologia que moderniza uma cabeça. É que uma cabeça moderna não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. Digo de novo, não é a tecnologia que torna a cabeça de alguém moderna. É que uma cabeça moderna, atualizada, não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. E ela não é necessária o tempo todo e de todos os modos. Mas quando ela é, eu preciso saber fazê-la. Por exemplo, vocês estão no negócio, o negócio muda. Ele muda, ele incorpora novas atividades, altera maneiras e procedimentos de contratação, de atuação. Mas algumas coisas permanecem. E essa alterou. Por isso, existe uma novela antiquíssima, que eu não tenho dúvida que teu pai e tua mãe, quem está conosco agora, você lembra que assistiu, chamado Bem Amado, né, com Paulo Gracinda, que ele é o prefeito, né, de uma cidade, e ele usava um jeito muito especial de falar, com uma linguagem inventada, e ele diria, se vivo estivesse agora, cuidado com o mudancismo desenfreado, que é o mudancismo só da moda. Tem coisa que não é moda, tem coisa que é necessária, e outras é a moda, e aí ela desaparece. Nesse sentido, o critério para a mudança é a necessidade de mudar, e não o mero gosto, vamos mexer um pouco
cuidado, tem que mexer com objetivo, com meta, com clareza e com a intenção do resultado.